Era uma tarde quente de domingo do mês de março, quando o sol castigava sem piedade a estrada de terra batida que cortava o interior do sertão nordestino. João da Silva, conhecido por todos da região como Jossa do Sítio, pedalava sua velha bicicleta Monarca Azul, dessas antigas que duravam décadas, carregada de compras da feira semanal da cidade. Aos 62 anos, o matuto tinha as mãos calejadas de tanto trabalho na roça, o rosto marcado pelo sol e pelos anos, mas os olhos ainda brilhavam com a alegria simples de quem encontrava felicidade nas pequenas coisas da vida. Naquela tarde especial, Jossa voltava satisfeito da feira onde havia vendido seus últimos sacos de feijão de corda e algumas dúzias de ovos de suas galinhas caipiras. No alforje da bicicleta levava açúcar cristal, café torrado e moído na hora, um pedaço de carne seca, farinha de mandioca fresquinha e alguns remédios para Dona Maria, sua esposa que sofria de pressão alta. O vento quente balançava as folhas secas dos mandacarus e xique-xiques que cresciam à beira da estrada, criando uma sinfonia única do sertão que Jossa conhecia de cor. De repente, numa curva da estrada próxima ao açude que há anos estava seco, ele avistou algo incomum para aquelas bandas. Um carro luxuoso, uma BMW preta reluzente, parada no acostamento com o capô aberto e uma densa fumaça branca saindo do motor. Jossa diminuiu a pedalada e observou melhor a cena. Um homem de aproximadamente 40 anos, vestindo terno cinza escuro mesmo naquela quentura infernal, caminhava nervosamente ao redor do veículo enquanto falava alto no celular, gesticulando com uma das mãos e demonstrando clara irritação. O matuto parou sua bicicleta debaixo da sombra rala de uma jurema e ficou observando por alguns minutos. O homem estava visivelmente desesperado, alternando entre olhar o relógio dourado no pulso e tentar ligar o carro sem sucesso. Jossa, com sua bondade natural que herdara dos pais e que cultivara ao longo de toda a vida, não conseguiu ficar indiferente àquela situação. Desceu da bicicleta, ajeitou o chapéu de palha na cabeça e se aproximou com passos lentos mas decididos. Boa tarde, seu moço, disse Jossa com seu sotaque carregado e um sorriso sincero no rosto. Vi que o senhor tá com problema no carro. Posso ajudar em alguma coisa? O homem parou de falar no telefone e olhou para aquele sertanejo simples com uma mistura de desespero e desconfiança. Roberto Mendes, como se chamava o empresário, estava acostumado com o ambiente corporativo da capital, onde cada gesto tinha uma intenção por trás, onde cada favor cobrava seu preço. Olha, meu amigo, respondeu Roberto com certa rispidez, esse carro superaqueceu e eu tenho uma reunião importantíssima em 2 horas na capital. Preciso chegar lá urgentemente, é um negócio de milhões que pode ir por água abaixo se eu me atrasar. Jossa coçou a cabeça por baixo do chapéu e se aproximou do carro para dar uma olhada. O motor estava realmente muito quente e o líquido do radiador havia evaporado completamente. Seu Roberto, disse Jossa, que havia escutado o nome durante a ligação telefônica. Eu entendo que o senhor tá com pressa, mas esse motor tá que nem panela de pressão no fogo. Se tentar ligar agora, pode fundir tudo e aí o prejuízo vai ser bem maior. O melhor é deixar esfriar primeiro. Roberto olhou para aquele homem simples com surpresa. Como ele sabia sobre motores, e como tinha percebido seu nome. Jossa, percebendo a desconfiança do empresário, explicou com paciência. Olhe, doutor, eu não entendo dessas máquinas modernas não, mas motor superaquecido é igual em qualquer lugar. Trabalhei muitos anos numa oficina antes de me dedicar só à roça. O senhor tem água aí? Roberto balançou a cabeça negativamente. Tinha apenas uma garrafa pequena de água mineral pela metade. Não se preocupe não, disse Jossa voltando sua bicicleta. Eu sempre ando com minha garrafa térmica cheia. É a água fresquinha do meu poço. Trouxe uma garrafa de alumínio velha mas bem cuidada e ofereceu. Vamos dar um pouco pro radiador e guardar o resto pro senhor beber. Esse sol tá de matar e o senhor já deve estar desidratando com essa roupa toda. Roberto estava realmente começando a se sentir mal com o calor intenso. Aceitou a sugestão e bebeu um pouco da água, que estava surpreendentemente fresca e saborosa. Nossa, que água boa, comentou. É do poço do meu sítio, respondeu Jossa com orgulho. Água pura, que meu pai cavou com as próprias mãos há mais de 40 anos. Enquanto esperavam o motor esfriar, Jossa sugeriu que se sentassem na sombra de uma árvore próxima. Doutor Roberto, o senhor não vai se incomodar de sentar no chão não. Vou estender minha camisa aqui para não sujar essa roupa bonita. Roberto, que normalmente não aceitaria sentar no chão de uma estrada, estava exausto e aceitou a sugestão. Jossa abriu seu emborulho de comida e ofereceu generosamente. Trouxe um lanchinho da feira, pão caseiro que a dona Sebastiana faz, queijo de coalho fresquinho e um cafezinho doce. Roberto inicialmente recusou, mas a fome e o cansaço falaram mais alto. Provou o pão e ficou impressionado com o sabor. Isso é delicioso, disse sinceramente. A dona Sebastiana, a melhor padeira da região, respondeu Jossa com um sorriso. Faz pão no forno de barro desde menina. Durante aquela pausa forçada, os dois homens começaram a conversar.
Roberto contou sobre sua empresa de construção civil, sobre os grandes empreendimentos que tocava na capital, sobre a pressão constante dos negócios. Jossa ouvia atentamente, fazendo perguntas simples mas perspicazes que mostravam sua sabedoria natural. Por sua vez, o matuto falou sobre sua vida no sítio, sobre como criava galinhas, plantava feijão e milho, sobre como a vida no campo havia mudado ao longo dos anos. O senhor tem família, seu Jossa? Perguntou Roberto. Tenho sim, doutor. Sou casado com Dona Maria há 38 anos. Ela é a mulher mais trabalhadora e bondosa que já conheci. Tivemos 4 filhos, mas 2 se mudaram para São Paulo em busca de trabalho. Ficaram minha filha caçula, que é professora na cidade, e meu filho do meio, que me ajuda no sítio. Roberto percebeu a emoção na voz do matuto ao falar da família. E o senhor, doutor Roberto, tem família? Perguntou Jossa. Roberto ficou em silêncio por um momento. Sou divorciado há 5 anos. O trabalho acabou consumindo tudo. Tenho uma filha de 15 anos que mal vejo. Sempre ocupado com reuniões e viagens de negócios, havia uma tristeza genuína em sua voz que Jossa percebeu imediatamente. Doutor, disse Jossa com sua sabedoria simples, eu posso não entender de negócios grandes, mas uma coisa aprendi na vida. Dinheiro a gente faz e perde, mas família, quando se perde, às vezes não volta mais. Minha filha sempre me diz que o tempo que a gente não dá para os filhos quando eles são pequenos, eles não dão para a gente quando somos velhos. Roberto ficou reflexivo com aquelas palavras. Nunca havia parado para pensar dessa forma. Sempre justificava sua ausência dizendo que trabalhava para dar o melhor para a filha, mas percebia que ela preferiria ter sua presença do que seus presentes caros. Depois de uma hora de conversa e descanso, Jossa sugeriu que testassem o carro. Agora deve estar bom para colocar água no radiador. Cuidadosamente, abriu a tampa ainda quente usando sua camisa como proteção e despejou água aos poucos, esperando entre cada adição. Tem que ter paciência, doutor. Se colocar água fria de uma vez no metal quente, pode rachar. Roberto observava impressionado a habilidade e o cuidado do matuto. Quando o radiador estava cheio, Jossa pediu para Roberto tentar ligar o carro. O motor pegou na primeira tentada. Pronto, doutor. Agora vai até a capital tranquilo. Mas não acelere muito no começo. Deixe aquecer devagarzinho. Emocionado com tamanha solidariedade e sabedoria, Roberto tirou a carteira e ofereceu uma quantia generosa a Jossa. Por favor, aceite isso. O senhor me salvou. Jossa balançou a cabeça e empurrou suavemente a mão de Roberto. Guarde esse dinheiro, doutor. Ajudar o próximo não tem preço. Se fosse eu na estrada precisando de ajuda, o senhor não me ajudaria. Roberto insistiu, mas Jossa foi irredutível. Doutor, eu não fiz isso esperando pagamento. Fiz porque é assim que meus pais me criaram. Quando a gente ajuda alguém esperando recompensa, não é ajuda, é negócio. Essas palavras tocaram profundamente o coração do empresário antes de partir. Roberto anotou cuidadosamente o nome completo de Jossa e perguntou sobre seu endereço. João da Silva, Sítio Esperança, Estrada do Açude Seco, quilômetro 12, respondeu Matuto. Mas doutor, o senhor não precisa se preocupar comigo não. Eu tô bem, graças a Deus. Seu Jossa, disse Roberto com os olhos marejados, o senhor hoje me ensinou mais sobre a vida do que aprendi em anos de faculdade e negócios. Nunca vou esquecer sua bondade. Apertaram as mãos calorosamente e Roberto partiu, olhando pelo retrovisor até perder de vista a figura do matuto montando em sua bicicleta. Durante toda a viagem até a capital, Roberto não conseguiu parar de pensar na experiência que havia vivido. A reunião, que considerava tão importante, Sudene não parecia mais tão crucial. Chegou no horário e fechou o negócio, mas sua mente estava voltada para aquele encontro inesperado na estrada. Naquela noite, Roberto ligou para sua filha pela primeira vez em semanas. Conversaram por mais de uma hora. Ele cancelou uma viagem de negócios no fim de semana seguinte para levá-la ao shopping e ao cinema. Foi o início de uma reaproximação que ambos desejavam há muito tempo. Nos dias seguintes, Roberto não conseguia tirar Jossa da cabeça. Pesquisou sobre a região onde Matuto morava e descobriu que era uma das áreas mais carentes do estado. A seca dos últimos anos havia prejudicado muitos pequenos agricultores. Muitas famílias haviam perdido suas plantações e alguns poços haviam secado. Roberto começou a elaborar um plano. Queria retribuir a bondade de Jossa, mas de uma forma que realmente fizesse diferença. Contatou engenheiros especializados em recursos hídricos, empresas de energia solar e fornecedores de equipamentos agrícolas. Passou semanas planejando cada detalhe. 3 meses após o encontro na estrada, numa manhã de sábado, uma pequena comitiva chegou ao Sítio Esperança. Uma caminhonete nova, seguida por um caminhão com equipamentos e 2 carros com técnicos. Jossa estava cuidando de suas galinhas quando ouviu o barulho dos veículos. Seu João da Silva? Perguntou o motorista da caminhonete. Sou eu mesmo, respondeu Jossa intrigado. Trouxemos uma entrega para o senhor. O motorista entregou um envelope lacrado. Dentro havia uma carta manuscrita de Roberto.
Caro seu Jossa, aquele dia na estrada o Senhor me deu muito mais do que água e comida. Me deu uma lição de vida que mudou minha perspectiva sobre tudo. Descobri que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Por favor, aceite estes presentes como uma forma de multiplicar a bondade que o Senhor me mostrou, que possam ajudar não só o Senhor e sua família, mas a toda a comunidade. Com admiração e gratidão eterna, Roberto Mendes, os técnicos começaram a descarregar equipamentos modernos, uma bomba d'água submersível de alta capacidade, placas solares suficientes para abastecer toda a propriedade, um sistema de irrigação por gotejamento, sementes selecionadas, fertilizantes orgânicos e ferramentas agrícolas modernas. Mas a maior surpresa estava por vir. Seu João, disse o engenheiro-chefe. Vamos perfurar um poço artesiano aqui no seu sítio. Nossa pesquisa geológica indica que há um lençol freático abundante a cerca de 80 metros de profundidade. Esse poço vai fornecer água suficiente não só para o senhor, mas para várias famílias vizinhas. Dona Maria saiu de casa atraída pela movimentação e ficou boquiaberta com o que estava acontecendo. Jossa, com lágrimas nos olhos, segurava a carta de Roberto e não conseguia acreditar no que estava vendo. Meu Deus do céu, murmurava, que bondade é essa? Durante toda a semana seguinte, o sítio Esperança se transformou num canteiro de obras. Os técnicos perfuraram o poço e encontraram água abundante e de excelente qualidade. Instalaram um sistema de bombeamento solar, montaram a rede de irrigação e ensinaram Jossa e seu filho a usar todos os equipamentos novos. A notícia se espalhou rapidamente pela região. Logo apareceram vizinhos curiosos para ver as novidades. Jossa, fiel à sua natureza generosa, imediatamente ofereceu água do novo poço para todos que precisassem. Água é vida, dizia, e vida a gente compartilha. Roberto fez questão de acompanhar a instalação pessoalmente nos últimos 2 dias. Quando chegou ao sítio, foi recebido como membro da família. Dona Maria preparou um almoço especial com galinha caipira, feijão de corda, farofa e doce de leite caseiro. Roberto comeu com apetite e disse que nunca havia provado comida tão saborosa. Doutor Roberto, disse Jossa emocionado, eu não sei como agradecer tanta bondade. Isso aqui vai mudar a vida de muita gente. Roberto respondeu, seu Jossa, quem tem que agradecer sou eu. O Senhor me ensinou que a verdadeira riqueza está na generosidade do coração. Estes equipamentos são apenas uma forma de multiplicar a bondade que o Senhor já espalha por aqui. Naquela tarde, sentados na varanda da casa simples mas acolhedora, os 2 homens conversaram sobre a vida, sobre sonhos e sobre como pequenos gestos podem transformar destinos. Roberto falou sobre sua filha, sobre como estava reconstruindo o relacionamento com ela. Jossa falou sobre seus planos para a propriedade e sobre como queria ajudar outros pequenos agricultores da região. Doutor, disse Jossa, o senhor não quer conhecer o açude. Mesmo seco, é um lugar bonito para o senhor ver o pôr do sol. Caminharam juntos até o açude que um dia foi abundante. Roberto ficou impressionado com a imensidão da cratera seca e com a resistência daquele povo que não desistia apesar das dificuldades. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Roberto sentiu uma paz que não experimentava há anos. Seu Jossa, disse, eu quero fazer uma proposta. Que tal criarmos um projeto para ajudar outros pequenos agricultores da região? Posso fornecer recursos e o senhor pode indicar quem mais precisa de ajuda. Os olhos de Jossa brilharam. Doutor, seria a realização de um sonho. Conheço muitas famílias trabalhadoras que só precisam de uma oportunidade. E assim nasceu o projeto Águas da Esperança, uma parceria entre empresário bem-sucedido e um matuto sábio para levar água, energia solar e tecnologia agrícola sustentável para dezenas de pequenos produtores da região. Nos meses seguintes, Roberto passou a visitar o sítio regularmente. Trazia sua filha, que se encantou com a simplicidade e a alegria genuína da família de Jossa. A menina, acostumada com a vida agitada da capital, descobriu o prazer de colher ovos no ninho, de ordenhar a cabra mansa de Dona Maria e de ouvir as histórias do tempo antigo que seu Jossa contava com maestria. O projeto cresceu e chamou a atenção da mídia. Jornalistas vieram conhecer a história do matuto que salvou um milionário e acabou transformando uma região inteira. Mas Jossa sempre desconversava quando tentavam dar-lhe crédito. A bondade não foi minha não, dizia. Foi de Deus, que colocou eu e Dr. Roberto naquela estrada naquele dia. 1 ano depois do encontro inicial, Roberto organizou uma festa no sítio Esperança para celebrar o primeiro aniversário do projeto. Mais de 200 pessoas compareceram, pequenos agricultores beneficiados, suas famílias, autoridades locais e até alguns empresários amigos de Roberto que se interessaram em contribuir com a iniciativa. Durante a festa, Roberto fez um discurso emocionado. Há 1 ano, meu carro quebrou numa estrada de terra. Pensei que era apenas um contratempo, mas na verdade foi o melhor que me aconteceu. Conheci um homem que me ensinou que o sucesso verdadeiro não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos.
Seu Jossa não apenas consertou meu carro naquele dia, ele consertou minha alma. Jossa, tímido com toda aquela atenção, agradeceu de forma simples. Minha gente, eu só fiz o que qualquer um de vocês faria: ajudar um irmão em dificuldade. O que aconteceu depois foi obra de Deus. Da bondade do Dr. Roberto. Que essa semente de amor continue crescendo e dando frutos em nossa terra abençoada. E assim termina a história do matuto humilde que socorreu um milionário na estrada. Uma história que prova que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na capacidade de amar e ajudar o próximo. Jossa continuou vivendo sua vida simples. Mas agora sabia que havia plantado uma semente de bondade que floresceu em gratidão e se multiplicou em esperança para toda uma comunidade. Roberto, por sua vez, descobriu que o maior negócio de sua vida não foi fechado numa sala de reuniões, mas debaixo da sombra de uma jurema, numa tarde quente de domingo, quando aprendeu que a generosidade é a moeda mais valiosa do mundo.